Você já teve a sensação de que algo estava profundamente errado ao seu redor, mas ninguém parecia perceber, como se o mundo estivesse hipnotizado, aceitando absurdos como se fossem normais? Pois é, esse sentimento tem uma explicação, e ela é mais assustadora do que parece. O teólogo Dietrich Bonhoeffer, que enfrentou o regime nazista de frente, alertava para um mal que se espalha em silêncio, a estupidez coletiva. Para ele, o verdadeiro perigo para a sociedade não são os mal-intencionados, mas os que param de pensar. Aqueles que, mesmo sem saber, ajudam a sustentar sistemas de opressão por pura passividade. E aqui vem o ahá. Essa estupidez não vem da ignorância, mas da recusa em refletir e em questionar. Gente que terceiriza a consciência, aceita o que ouve e defende com unhas e dentes aquilo que nunca parou para entender. E sabe o mais chocante? Esse comportamento não é raro. Ele está em toda parte. Na internet, nas conversas de bar, nos discursos, prontos que ninguém ousa questionar. E quanto mais isso se normaliza, mais perigoso se torna viver numa sociedade onde pensar é um ato de coragem. Isso muda tudo. Porque agora você sabe. O perigo não está escondido em grandes conspirações, mas na normalização da alienação. Se isso te provocou alguma reflexão, aproveita para explorar os conteúdos aqui do canal. Tem muito mais para te ajudar a enxergar com mais clareza e transformar seu cotidiano. A sua mudança começa com uma simples escolha: não se acomodar. Imagine viver num país onde questionar o governo é visto como traição, onde pensar diferente te transforma automaticamente num inimigo. Parece algo distante, né? Mas isso já aconteceu, e mais de uma vez. O mais assustador, nem foi preciso usar tanta força. Bastou convencer as pessoas a obedecer sem pensar. Foi exatamente isso que aconteceu na Itália sob o comando de Benito Mussolini. Entre 1922 e 1943, o fascismo se espalhou não porque a população foi forçada, mas porque aceitou. A propaganda, o medo e o discurso de ordem e pátria criaram um ambiente onde discordar era quase um pecado. E esse é o ponto crucial que Bonhoeffer nos alerta. A estupidez social não só segue ordens, ela as defende com orgulho. Aqui entra outro efeito ahá. Regimes autoritários não precisam esmagar a resistência. Basta que a resistência nunca comece. E como isso acontece? Simples. As pessoas deixam de refletir. Passam a repetir. O pensamento crítico se torna incômodo. E o conforto da conformidade, sedutor. E então, a obediência vira virtude, e o questionamento, uma ameaça. Quando a sociedade inteira se acomoda, o sistema opressor não precisa mais se esconder. Ele se fortalece com a conivência das massas. E isso não ficou no passado. Os mecanismos mudaram, mas a lógica permanece. Obedecer é fácil. Pensar dá trabalho. E quem lucra com isso, já entendeu esse jogo há muito tempo. Já percebeu como, às vezes, parece que ser ignorante virou algo admirável. Gente que se orgulha de não ligar para essas coisas, que rejeita qualquer discussão mais profunda, como se pensar fosse perda de tempo. Parece loucura. Mas esse comportamento tem nome e tem consequência. É a normalização da estupidez como virtude. Bonhoeffer falava com clareza sobre isso. Quando uma sociedade começa a valorizar a submissão e a desprezar o conhecimento, algo muito grave está em curso. E não é exagero. Esse tipo de cultura transforma a recusa ao pensamento crítico em um estilo de vida. E aí mora o perigo. A ignorância deixa de ser uma limitação e passa a ser defendida como identidade. Durante o fascismo italiano, questionar a autoridade era um risco. Mas o mais chocante é que muita gente nem queria questionar. Preferia se encaixar, obedecer, seguir o fluxo. Não por maldade, mas por conveniência. É mais fácil pertencer do que pensar por conta própria. E esse é o efeito que nos escapa à primeira vista. O sistema não precisa mais impor. A própria sociedade passa a policiar, a vigiar, a corrigir quem tenta romper o ciclo. A estupidez se torna um escudo, um lugar confortável onde não há dúvida nem confronto com a verdade.
Quando a ignorância é celebrada, o conhecimento vira ameaça. E nesse cenário, pensar diferente se transforma em um ato revolucionário. Já pensou no quanto a verdade perdeu valor em muitas discussões hoje em dia? Parece que não importa mais o que é real, mas sim o que é repetido com mais força e frequência. Essa lógica perversa foi um dos maiores alertas de Bonhoeffer. O poder não precisa estar certo. Ele só precisa ser aceito. E aí está o pulo do gato. A mentira contada com convicção se torna mais influente do que a verdade, dita com dúvida. Líderes autoritários ao longo da história entenderam isso como ninguém. Eles não convenceram pela razão, mas pela repetição. A verdade foi substituída pela conveniência. E quem tentava mostrar o contrário era rotulado como inimigo. Esse padrão se repete em vários momentos históricos. E hoje, com redes sociais e algoritmos, ele se potencializa ainda mais. A desinformação não se espalha porque é verdadeira, mas porque é fácil de digerir. Não exige reflexão, só aceitação. E o público, muitas vezes cansado ou distraído, se torna o transmissor involuntário de ideias que não questionou. Bonhoeffer via isso como um colapso da responsabilidade moral. Quando o indivíduo se recusa a pensar, ele se torna vulnerável à manipulação, mesmo que acredite estar agindo de forma justa. A verdade nesse cenário não desaparece. Ela apenas perde importância diante da necessidade de pertencer, de concordar, de se sentir certo. Essa é a maior força da estupidez organizada. Ela não precisa vencer pelo argumento, basta silenciar a dúvida. Talvez o ponto mais desconcertante dessa discussão seja justamente esse. Até as pessoas mais inteligentes podem agir de forma estúpida quando inseridas em determinados contextos. Isso soa contraditório, né? Mas é exatamente o que Bonhoeffer e outros pensadores como Theodor Adorno tentaram nos mostrar. A estupidez nesse sentido não é a ausência de capacidade mental, é a renúncia ao pensamento independente. E quando um ambiente social ou institucional estimula a obediência e pune a reflexão, até mentes brilhantes se calam. Por medo, por conforto, ou simplesmente por acreditar que questionar não faz diferença. O experimento de Stanley Milgram, nos anos 60, provou isso com clareza. Pessoas comuns, sem qualquer inclinação violenta, foram capazes de aplicar choques elétricos em outras pessoas, apenas porque uma figura de autoridade mandava. Elas não eram más. Elas apenas não questionaram. Isso não é ficção, é realidade comprovada. E aí vem o efeito ahá. A estupidez coletiva não nasce só da ignorância, mas da estrutura social que desincentiva o pensamento crítico. Quando todo mundo segue a mesma lógica, quem pensa diferente é tratado como ameaça. E assim a massa inteligente se torna silenciosa e, por consequência, cúmplice. Esse fenômeno explica por que sociedades inteiras apoiaram regimes autoritários, mesmo sendo formadas por indivíduos que, isoladamente, seriam incapazes de cometer tais atrocidades. O contexto molda o comportamento, e se o contexto valoriza a submissão, até os mais lúcidos podem acabar se rendendo ao silêncio. Você já reparou como é fácil se perder no meio de tanto conteúdo, tanta notícia, tanta opinião? A sensação de estar sempre por fora, ou de não saber mais o que é verdade, virou parte da rotina de muita gente. Mas e se eu te dissesse que isso não é acidente? Que existe um tipo de alienação que não é imposta, mas cultivada, e que se espalha como um vírus? Bonhoeffer, Cipolla e Adorno alertaram sobre isso. Quando a alienação se torna coletiva, ela deixa de parecer um problema e vira a nova normalidade. O pensamento crítico não desaparece de uma hora para outra. Ele é sufocado aos poucos, substituído por frases prontas, certezas absolutas e um medo quase instintivo de pensar diferente. Nas redes sociais, isso acontece em velocidade recorde. A gente se cerca de ideias que reforçam o que já acreditamos, enquanto tudo o que nos desafia é descartado como errado, radical ou maluco. E o pior, esse comportamento é recompensado com curtidas, aprovação,
pertencimento. É como se a sociedade tivesse criado um sistema que premia a estupidez disfarçada de convicção. E aqui está o alerta. Quando todos pensam igual, ninguém está realmente pensando. O silêncio se disfarça de harmonia, mas é só medo de ser excluído. E esse medo é o alimento da alienação. A alienação coletiva é o terreno fértil onde regimes autoritários florescem. Porque antes de dominar pelo medo, eles dominam pela cultura, pela ideia de que questionar é perigoso e obedecer é virtude. E quando isso se instala, até os mais bem-intencionados se tornam peças de um sistema que nem sequer compreendem. Chega um momento em que o silêncio começa a doer. Não o silêncio das palavras, mas o da consciência. Aquela sensação incômoda de que estamos assistindo tudo acontecer e não fazendo nada. E é nesse ponto que nasce a verdadeira resistência, quando alguém escolhe pensar, mesmo que esteja cercado por um mar de conformismo. Bonhoeffer acreditava que a única forma de combater a estupidez social era com coragem intelectual. Não basta ter informação. É preciso ter disposição para questionar, confrontar, mudar. E isso não é simples. Pensar por conta própria exige maturidade emocional, humildade para reconhecer os próprios erros e força para enfrentar o desconforto de estar sozinho, pelo menos no início. Mas é nesse gesto solitário que a transformação começa. Porque toda revolução, antes de ser coletiva, é individual. Cada pessoa que se recusa a repetir ideias sem entender, que busca aprender em vez de apenas concordar, que troca certezas por perguntas sinceras, já está rompendo com a alienação. E esse exemplo é contagiante. Não existe sociedade livre onde o pensamento crítico não é incentivado. E não há liberdade real, onde a verdade precisa ser escondida atrás de discursos prontos. É por isso que resistir, nesse contexto, é um ato de consciência e talvez de amor. E se você chegou até aqui é porque já sente que precisa pensar diferente. Então aproveita. No canal tem muito mais conteúdo como esse feito para provocar, despertar e transformar. Cada vídeo é uma oportunidade de enxergar o mundo com mais clareza e a si mesmo com mais profundidade. Se você quer ser parte da mudança, já se inscreve e mergulha nessa jornada com a gente. Sua consciência pode ser o começo de algo muito maior.